Existiam dois caminhos para o Brasil sair dessa crise, o da negociação ou o do confronto. E o ministro Gilmar Mendes, com uma única mensagem, na minha opinião, acaba de dinamitar a ponte da negociação. Ao mandar o recado de que o Supremo Tribunal Federal não vai recuar, de que a situação atual vai continuar, ele fechou a porta para qualquer tipo de acordo ou pacificação. Ele, com sua arrogância, transformou o impeachment, que era uma opção, na nossa única e inevitável saída. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a gravidade do que essa declaração do ministro Gilmar Mendes representa, porque ela não foi apenas mais um tweet, mais uma opinião jogada ao vento. Para mim, foi um ato político calculado, foi uma declaração de guerra, foi o momento em que o lado mais poderoso e articulado do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há mais espaço para conversa, para recuo, para autocrítica. E ao fazer isso, ele jogou o Brasil em um cenário de confronto inevitável, onde a única saída que resta para o restabelecimento da ordem e da Constituição é a mais dura de todas, a batalha pelo impeachment. A gente precisa analisar a frase que ele usou, porque ela é muito reveladora. Em um post, no dia da independência, ele escreveu: "Não há no Brasil ditadura da toga, muito menos ministros agindo como tiranos." Agora pensem comigo, existe uma brincadeira de criança muito antiga que o André Guedes lembrou em sua análise, a da mão amarela. Alguém chega e diz, quem soltou um pum está com a mão amarela. E todo mundo que é culpado instintivamente olha para a própria mão, se denunciando. É uma reação do inconsciente. E o que o Gilmar Mendes fez, para mim, foi exatamente isso. Se ninguém tinha perguntado nada para ele naquele momento, o debate estava correndo, as críticas existiam, mas ele, do nada, sentiu a necessidade de vir a público e dizer: não há ditadura da toga. Ele olhou para a própria mão. Como bem disse o Guedes, ninguém precisa correr para explicar que o céu é azul. A gente só sente a necessidade de explicar uma coisa quando ela está sob forte questionamento, ou pior, quando a gente sabe que ela não é verdade. A negação veemente do ministro, para mim, soa muito mais como uma confissão do que como uma defesa. É o grito de quem sabe que a percepção da realidade mudou e que a imagem do Supremo, como um guardião da lei, já não se sustenta mais para uma parcela gigantesca da população. Mas o problema é ainda maior, e é aqui que a gente entende por que a ponte da negociação foi dinamitada. O Gilmar Mendes não é um ministro qualquer, ele não é um radical como o Flávio Dino, que chegou agora e age mais como um militante. O Gilmar é o decano da corte, o mais antigo, o mais experiente. Ele sempre se posicionou, e foi visto por muitos, como o grande articulador, o bombeiro das crises, o homem capaz de negociar, de ouvir todos os lados. O próprio gabinete dele, ele já disse, era um pátio dos milagres, onde políticos de todas as ideologias passavam para conversar, para costurar acordos. Ele era, em tese, a nossa esperança de uma saída negociada. Ele era a ponte. E o que ele fez? Ele explodiu a própria ponte. Ao vir a público com um discurso tão ideológico, tão fechado, tão negacionista da realidade que milhões de brasileiros enxergam, ele sinalizou que não há mais espaço para o diálogo. Ele se alinhou de forma incondicional à ala mais radical da corte, personificada na figura de Alexandre de Moraes. Ele, que poderia ser o fiador de um acordo de pacificação, escolheu ser o general da tropa de choque. Isso destrói uma tese que muitos de nós, com alguma esperança, ainda tínhamos. A de que o próprio STF poderia resolver o seu problema interno, a de que os ministros mais experientes, percebendo o estrago que o Moraes estava causando à imagem da corte e à estabilidade do país, pudessem, nos bastidores, enquadrá-lo. Havia uma expectativa de que eles pudessem chegar para o colega e dizer: Alexandre, já deu, você foi longe demais, recue ou nós vamos te isolar. Havia até a esperança de que eles pudessem oferecer a cabeça do Moraes, como se diz na política, para estancar a sangria. Uma aposentadoria antecipada, uma indicação para uma embaixada, qualquer coisa que o tirasse de cena e permitisse que o país voltasse a respirar. Mas o discurso do Gilmar Mendes acaba com essa esperança. Ele está dizendo, com todas as letras, que isso não vai acontecer, que eles não vão entregar ninguém, que eles não vão recuar,
que na visão deles está tudo certo. E se essa é a posição do homem mais experiente e mais articulador da corte, a gente pode concluir que o Supremo, como instituição, fechou-se em sua própria bolha de arrogância e não vai resolver o problema sozinho. E se eles não vão resolver, só sobra um caminho. A responsabilidade agora cai inteiramente sobre os ombros do Senado Federal. E é por isso que eu digo que a batalha pelo impeachment deixou de ser uma opção e se tornou a única saída. Porque se a porta da negociação foi fechada pelo Supremo Tribunal Federal, a única porta que resta é a da responsabilização constitucional. E o único poder que tem a chave para abrir essa porta é o Senado. Agora, a gente sabe que essa não é uma batalha fácil. A gente sabe que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, já demonstrou de forma muito clara que se porta de maneira servil aos interesses do STF. A gente sabe que ele não tem a menor intenção de pautar o impeachment, mas a declaração do Gilmar Mendes muda o cenário. Ela tira a desculpa da negociação da mesa. Ela mostra para os outros senadores, para os que ainda tinham alguma dúvida, que não adianta mais esperar o bom senso do Supremo. Não adianta mais esperar uma solução vinda de lá. A fala do Gilmar, na prática, é um desafio ao Senado. É ele dizendo: nós não vamos mudar. E vocês vão fazer o que a respeito? E essa provocação coloca os senadores em uma posição muito delicada. Se eles continuarem omissos, se eles continuarem a se esconder atrás da saia do presidente da casa, eles estarão, na prática, assinando um atestado de submissão. Estarão admitindo que o Senado Federal não é mais um poder independente, mas um mero puxadinho do judiciário. Mas a gente tem visto sinais de que nem todos os senadores estão dispostos a aceitar essa humilhação. A gente viu a oposição conseguir as 41 assinaturas para o impeachment. A gente tem visto discursos cada vez mais duros na tribuna. Existe sim uma massa crítica se formando, e a declaração do Gilmar Mendes pode ser o combustível que faltava para incendiar de vez essa revolta. Pode ser o empurrão que faltava para que os senadores percebam que, se não agirem agora, talvez seja tarde demais. Talvez nas próximas eleições a gente tenha uma configuração de poder que torne qualquer tipo de reação impossível. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a pressão sobre o Senado vai aumentar de forma exponencial. A sociedade civil, a imprensa independente, os juristas que ainda prezam pela Constituição, todos agora têm um alvo claro. Não é mais o STF, que já se mostrou irredutível. O alvo agora é o Senado. A cobrança será em cima de cada um dos 81 senadores. Essa história toda é um verdadeiro divisor de águas. O recado do Gilmar Mendes para mim foi a gota d'água, o fim de qualquer esperança de uma solução pacífica. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que, depois dessa declaração, o impeachment se tornou a única saída? Você acredita que o Senado finalmente terá a coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do momento, deixa o seu like e compartilha este vídeo. Nossos senadores precisam saber que nós estamos de olho e que não aceitaremos mais a omissão. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a batalha pela nossa Constituição está em seu momento mais decisivo. Um grande abraço.